Pode começar, fica à vontade. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62, livro Pão Nosso, capítulo 3, editado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O arado. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos, um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse o mestre, criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é o aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e a sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem ele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caem sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito. Um sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios. Os adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isto e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Aqui acho que eu entendo que o Emmanuel fez uma analogia, né, com relação à nossa vida, né, como espírito, e o arado, né, porque para você cultivar a terra, uma terra sadia, uma terra produtiva, é preciso que você meta a mão no arado, que você trabalhe sol a sol, né, que você soe, que você cuide daquela terra para que ela seja produtiva, né? E assim nós devemos também aproveitar essa simbologia para nós mesmos, né? Cultivando em nós, aproveitando essas oportunidades que, como ele diz mesmo, meditemos nas oportunidades perdidas, né? Nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós, e sem qualquer aproveitamento, ou seja, muitas das vezes a gente passa uma encarnação inteira, passa por problemas, problemas sérios, algumas dificuldades que são necessárias para o nosso progresso moral, né? Para nós melhorarmos, para nós progredirmos. E o que a gente faz? A gente entra na ociosidade, a gente não busca o trabalho no bem, para nos ajudarmos a nós mesmos, né? Então, a gente precisa construir
essas sementeiras dentro de nós, no nosso mundo íntimo, porque a gente vai plantar, a gente vai suar, a gente vai sofrer, né? A gente vai lutar com todas as forças, com fé em Deus, porque amanhã nós iremos colher, né? Se a gente planta espinho, a gente não vai poder colher uva, né? Então, perdemos várias oportunidades, muitas das vezes na ociosidade, não querendo, não aceitando com humildade as vicissitudes que temos que passar na vida para o nosso progresso, né, para o nosso progresso moral. Apesar que no Evangelho, se eu não me engano, em causas atuais das aflições, ele fala que muitas das nossas aflições atuais dessa encarnação não são coisas do passado, não são, como que eu vou dizer, algum mal, alguma coisa ruim que a gente tenha feito no passado e venha tendo que reparar nessa encarnação, né? Expiar, reparar nessa encarnação. Mas que muitas coisas nós mesmos criamos nessa encarnação e nós tropeçamos, né? São coisas que nós erramos aqui, fazemos aqui, nessa própria encarnação, e por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, a gente acaba construindo coisas inúteis e que só trazem para nós dor e sofrimento, né? Nem todas as dores, nem todas as dificuldades que nós passamos nessa encarnação são construções do passado. Muitas delas são construções do próprio presente. Então, eu acho que mais ou menos isso, né? A gente meditar sobre essas questões sempre, adubar o nosso coração, arar o nosso mundo íntimo, para a gente sempre poder estar aí tentando colher coisas boas também. Precisamos plantar o bem para que o mundo também nos dê coisas boas, né? Mais ou menos isso. Não, mas tá excelente, Luciano. Obrigado. Esse versículo é um versículo enigmático, não vou mentir. Tem umas partes desse versículo que eu fico olhando, fico assim pensando, meu Deus do céu, cara. Jesus realmente tinha um olhar profundo para milênios, né? Para milênios e milênios à frente. E ele sabia exatamente a complexidade que é a edificação do reino de Deus nos nossos corações, né? Nossa, muito. Ele sabia que ia ser muito difícil, que havia processos muito elaborados, muito complexos, né? Porque, por exemplo, você comentou muito bem, né? Você falou aqui, por exemplo, falou sobre esse processo complexo que está atendendo nossa alma, de ociosidade e indiferença. Só que ele não está falando aqui de ociosidade e indiferença, não é com relação ao trabalho mecânico, né? Ele está falando do trabalho da alma. Íntimo. Justamente íntimo, de você conseguir dizer. E aí as pessoas pensam assim, mas como é que eu vou perceber se eu estou ocioso ou indiferente ou não, né? Como é que eu vou perceber que eu estou ocioso ou indiferente no trabalho íntimo? Né? Isso é uma coisa que a gente não monitora, a gente não gosta de monitorar, a gente não gosta de perceber, de olhar com calma, né? Então, por vezes, e eu me recordo muito, né? Sempre que chega nesse versículo, eu não sei porquê, eu lembro do livro Paulo e Estevão, no momento em que Paulo decide começar o processo de divulgação do cristianismo ao povo que não tinha nenhum conceito, não tinha nenhuma religiosidade, né? E é estranho porque houve um fenômeno mediúnico em que apareceu uma voz direta e decidiu quem ia ser a dupla dele, que ia com ele, né? Então a voz pegou e falou assim, porque ele perguntou, né? Ele perguntou a todos que estavam do lado dele: quem vem comigo nessa empreitada
tão importante para o cristianismo e tal, fez toda aquela postura célebre de quem é um douto da lei, né? Aquela pessoa que é um grande conhecedor das leis, da oratória, e ninguém falou nada. Todo mundo ficou em silêncio. Todos ficaram em silêncio. Aí apareceu uma voz direta, um processo mediúnico, em que foi falado assim em voz alta: Barnabé. Eu fico imaginando Barnabé, ai meu Jesus Cristo, lá vou eu. Ai meu Deus do céu. E é engraçado, né? Porque você vê, por uma voz direta, né? Por uma postura mediúnica, por uma posição mediúnica, foi alocado Barnabé para ir junto com Paulo de Tarso, né? com Saulo de Tarso, nesse processo de divulgação do cristianismo em locais que eram classificados até como pagão, né? Um povo pagão, povos que não tinham por vezes nenhum tipo de princípios religiosos classificados na época, né? Então, eu não sei por que me lembra sempre esse momento, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né? Quantas vezes surgem, né? Vozes diretas no nosso mundo íntimo, né, nos chamando à responsabilidade, nos chamando ao sacrifício, nos chamando para realmente abdicarmos, né, de certas posições, de certas posturas. E a gente gosta de não ouvir, né? A gente ouve e finge que não ouviu. É muito estranho, porque Jesus foi até mais enfático aqui no versículo em si, né? Emmanuel desenvolveu bem aqui, mas tem uma parte que Emmanuel não fala nessa parte do versículo que é extremamente importante para todos nós. Ele fala assim, ó, e Jesus lhe disse, ninguém que lança mão ao arado, a essa parte que é enigmática, e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aí eu só queria enfatizar isso aqui, porque como Emmanuel não tocou nesse assunto, não sei porquê, Emmanuel não toca nesse assunto, né? E olha para trás, né? E é verdade, a gente tem esse hábito. A gente gosta de se rotular, né? De achar que já somos pacientes, né? Olhar para trás é isso, né? Aquela pessoa está cavando arado e ele fica admirando, né? Fica admirando o quão profundo ele está cavando o arado, o quão bem ele está cavando o arado. Nossa, fica até meio que apaixonado, né, pelo processo de... Nossa, quanto que... Aqui o arado, só para a gente acompanhar aqui a comparação, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante. Então o arado aqui é o ato de entrar na responsabilidade de certas atividades. Então tem pessoas que falam, nossa, quão bem eu estou executando essa minha responsabilidade. E é estranho, porque ele fala aqui claramente, e olha para trás, né? Ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás, esse olha para trás é enigmático demais, né? Como assim olha para trás? Porque ele está olhando, porque quem está fazendo o arado, né? Quando quem está passando, lembrando um pouquinho da cultura de arado, né? Nós perdemos isso, nós não temos essa cultura mais, né? Eu sei que aqui ele fala que em todos os tempos, né? O arado é aparelho de todos os tempos, não mais pra gente, né? Quem está na cidade, se pegar um arado, a pessoa não sabe nem como é que usa, realmente não sabe como é que usa, mas tem certeza que em todos os tempos, recebem os benefícios de alguém fazendo o arado físico, né? O arado físico realmente na terra. Mas é estranho, porque quando passa o arado, você não olha o que está acontecendo na terra. Ninguém olha. Você está passando ali o carro de bois, né? Vamos supor que seja um carro de boi, está empurrando o arado. Você não vai ficar olhando para trás se está perfeitinho, se está tudo adequado, como é que está. Você passa o arado e vai embora. Então é estranho, né? Porque ele está falando claramente, olha, não fique, quase que aquela mensagem assim, não fique muito apegado ou apaixonado com esse olhar, nesse olhar para trás, é olhar como é que está fazendo o arado, como é que você está realmente executando o arado, mas no sentido de um olhar um pouco mais
negativo do aspecto de orgulho e vaidade, né? Por isso que não é apto para o reino de Deus. Porque para o reino de Deus você tem que ter simplicidade, né, de coração e, acima de tudo, a humildade. E se você tá com uma responsabilidade e tá toda hora, né, elogiando a própria postura da responsabilidade, nossa, colocando como se aquela responsabilidade fosse a coisa mais importante, como se aquilo abrisse as portas de todos os processos, de todos os reinos imagináveis, divinos imagináveis, a gente vai tomar um susto que não é isso que ele quis dizer, né? A gente tem que lançar um esforço contínuo e continuado, né? Ele deixa bem claro, nessas responsabilidades que nós assumimos, temos que manter esse esforço nessa luta edificante, mas não podemos esquecer que temos que manter esse esforço na luta edificante das nossas responsabilidades em todos os campos, né? Em todas as possibilidades que nos são ofertadas, desenvolvendo o máximo da nossa potencialidade sem ficar medindo. Eu não vou me desgastar, né, 100% das minhas possibilidades nesse tipo de empreitada, porque, né, vou me cansar pra caramba, vou fazer o mínimo. Olha lá, tô fazendo o mínimo. É aquela pessoa que fica controlando, né? Controlando como se fosse, eu vou controlar o quanto que eu amo, eu vou controlar o quanto que eu sou paciente, a pessoa nunca se doa de pleno coração e de plena alma a nenhuma atividade. Se você pede para varrer o chão, a pessoa inventa subterfúgio para varrer mais rápido, para se livrar da tarefa mais rápido. Se pede para lavar um copo, lavar um prato, a pessoa vai fazer correndo e rápido para poder acabar logo a tarefa, para poder fazer outra coisa. Então realmente não está envolvida com o ato de lavar um copo. Não está envolvida realmente mergulhando de cabeça com o ato de varrer um chão. Eles podem estar perguntando assim, mas o que isso tem a ver, meu Deus? O que isso tem a ver com coisa, conversa meio de meio sem sentido? Mas é assim que a gente trata o desenvolvimento do nosso mundo íntimo. A gente pensa assim, perdoar, só um pouquinho tá bom. Tolerar a imperfeição do outro, só um pouquinho tá bom, né? Eu tolerei ali, tolerei acolá, já chegou a minha cota. Quem faz isso é justamente o cristão que está lançando mão do arado e sempre olhando para trás. Ele está sempre olhando e monitorando. Se eu vou plantar, né, de acordo com o tipo de coisa que eu vou plantar, para que eu vou, mecanicamente falando, né? Agora dando um exemplo mecanicamente do arado. Se eu tenho que cavar, fazer o buraco no chão para o arado, e eu vou plantar uma espécie, né, de vegetal que não preciso cavar tão fundo, para que eu vou cavar tão fundo? Eu vou fazer o menor esforço possível. A pessoa está sempre negociando com o próprio mundo íntimo para justamente administrar a ociosidade e a indiferença. Ou seja, nós temos que reconhecer que a nossa alma gosta de ociosidade, gosta de indiferença. Nós ainda gostamos disso. Nós gostamos disso. Então, se alguém pede, vá lá e cava um buraco para poder plantar, a pessoa vai fazer o mais raso possível. Eu vou cavar uma trincheira, vou fazer o mínimo. Então, nós no nível moral que nos encontramos, nós nos esforçamos o mínimo. Então, por exemplo, é na vida de relação conjugal, é na vida de relação de todos os tipos que pode haver, nós negociamos com o nosso mundo íntimo a fazer o mínimo. Olha, eu quero fazer o mínimo e eu vou cobrar de todos o máximo. E é disso que ele está falando. E eu não sei por que cargas d'água, eu acho que deve ter outras, eu acho não, tenho certeza, né? Tem outras mensagens de Emmanuel tratando sobre isso, eu não consegui ver todas, mas esse olha para trás dá essa percepção. Nós ainda temos esse hábito. Vou cavar uma trincheirinha. Vou fazer de 2 centímetros só de profundidade. Rapidinho eu vou cobrir 300 metros. Aí até que chega depois que fez esse processo todo, tem que repetir. Né? Tem que repetir o mesmo processo. Não, você não cavou o suficiente, meu filho. Tinha que ser de 18 centímetros de profundidade.
Aí a pessoa vive em negação. Não, 18? Não, é muito, vou fazer só 10. Aí repete de novo, o mesmo processo. Só que nós estamos falando do nosso mundo íntimo. Ou seja, o território é o mundo íntimo nosso. O coração que está lá ressequido, com um terreno duro, difícil de rasgar, para poder colocar sementes do evangelho, é justamente o nosso mundo íntimo. E quem está cavando somos nós. E a gente nunca quer cavar muito. Ah, ter paciência com fulano, poxa, pera lá, né? Olha, tem algumas pessoas que eu acho muito legal, que a pessoa fala assim, eu até tenho paciência. Eu até tenho paciência com Beltrano, com fulano. Mas tem uma hora que não dá, né? Chega uma hora que tem um limite. O copo transborda. Ou seja, a pessoa, ela tá sempre olhando e analisando o quanto que ela tá se doando de... Faltava, né? A gota que faltava pro copo. Ou seja, é o copinho pequenininho de café, mas a pessoa tá sempre falando que é uma jarra. É verdade. E a gente fica medindo isso. Olha, eu tolerei ele aquele dia. Olha, eu tolerei de novo. Ah, amanhã não dá mais não, cara. Que isso? Absurdo isso, né? E é muito engraçado, né? Que existe até um conto indiano que trata sobre isso, muito bonito, né? Não sei se é tibetano ou é indiano, me perdoem se eu estiver fazendo uma referência errada, onde tem uma pessoa de visibilidade, né, de um templo, era uma pessoa de um templo, e ele estava fazendo uma caminhada junto com outras pessoas de um templo, aí ele para num rio, e para descansar, todo mundo para naquele córrego, ele bota a mão numa pedra, aí vem um escorpião na beira da pedra, perto dele, cai na água. Aí ele pega o escorpião e bota em cima da pedra de volta. Aí o escorpião vai lá e tenta furar ele. Aí ele, de novo, o escorpião vai na beiradinha, pum, cai. Ele vai lá e pega e bota em cima de novo. E fica aquilo assim, mó tempão, né? Toda hora. Até que chega um ponto que a outra pessoa, os outros que estavam observando, pega e fala, mas por que você está fazendo isso? Você não está vendo que uma hora dessas ele vai te machucar, ele vai te furar? Aí ele pega e fala, olha, é da natureza desse animal, né, buscar a preservação da espécie e defender a própria vida o tempo todo. Mas é da minha natureza a fraternidade. E eu vou sempre fazer o máximo por ele. Eu fiquei pensando assim, caramba, o cara fez isso, sei lá, umas 30, 40 vezes, e o bicho caía de novo, ele pegava de novo, caía de novo, salvava de novo, mesmo correndo o risco de ser machucado, né? Senão não tem graça. A graça é ter o desafio de poder ser machucado. E é assim a vida é exatamente assim. Nós vamos estar nos desvencilhando em amor, em carinho, medindo, né? Ah, eu vou amar, né? E é engraçado, até o amor, principalmente casal, né? Casal jovem é muito engraçado. Eu nunca pensei que eu fosse falar essa frase, né? Casal jovem é engraçado. O tempo passa pra mim também. E tem pessoas assim que tem uma reação, né, efusiva, né, de carinho, de não sei o que, de não sei o que lá, mas um fica cobrando do outro, né? É uma cobrança de sentimentos. Eu fiz isso. O que você fez por mim? Eu fiz aquilo. Ah, mas isso não conta. Ah, mas isso foi pouco. É justamente esse olhar para trás. A pessoa está com o arado na mão, o arado de querer amar o próximo, numa relação conjugal, por exemplo. E fica ali olhando olhando o que o outro está fazendo e olhando para si mesmo. Ah, eu já fiz isso por fulano, isso é o suficiente. Isso já é o suficiente. E nós somos assim, né? Esse é o problema, nós somos assim. Então, essa comparação do arado é muito pertinente porque, realmente, Jesus podia ter citado leis do mundo, podia ter usado deveres sociais como comparação, textos de profecia, né? Para quê? Para a gente justamente entender o que significa a edificação, a construção do reino divino em nosso mundo interior. Mas ele fala, não, a construir o reino divino no seu mundo íntimo, a coisa mais importante é o arado, né? Lança a mão ao arado. Então, ou seja, lance mão ao arado, ou seja, a responsabilidade, o arado, quem fornece é o Pai, né? Deus, em sua magnânima sabedoria,
planeja as nossas encarnações em detalhes que a gente não consegue imaginar, em micro detalhes, e deixa por nossa conta pegar esse arado, que, sim, a encarnação por vezes é pesada, demanda esforço de colaboração entre o homem, né? Aqui fazer a comparação entre o homem e a máquina. Ou seja, para você manipular o arado, você tem que fazer muita força. Você tem que fazer força física expressiva. Então, do ponto de vista para implantar certas qualidades e certas virtudes no nosso mundo íntimo, demandará realmente um esforço pesado. Um esforço de colaboração pesada. Devemos colaborar pesadamente com certas metas que nós mesmos atribuímos para cada um de nós. Provoca suor e cuidado, né? O corpo físico começa a transpirar devido àquele exercício. Gasta energia, né? Você dispersa calor, né? E, sobretudo, fere a terra. Essa que foi uma imagem muito bonita, né? Fere a terra para que produza. Então ele está deixando claro, olha, são criados os mecanismos de resgate, de constrição, resgate no sentido de resgatar aquela alma de volta para a lei de progresso, para a lei de progresso consciente. Então, ele deixa claramente, vou criar uma série de constrições e restrições, vou criar uma série de recursos na encarnação para que você possa ferir a terra do seu mundo íntimo. Você mesmo tem que ferir a terra do seu mundo íntimo para que ela produza. Então é função nossa. Nós temos que chacoalhar o mundo íntimo. Né? Balançar, rasgar ali, começar a rasgar as principais referências que nós temos no nosso mundo íntimo. Então ele dá um exemplo aqui, ó, que no arado, né, ele constrói o berço das sementeiras, né? É um berço mesmo, né? Quem lembra, né? Quando você passa o arado, ele faz uma forma de V. Ele cria um V, né, na terra, que é como se fosse um formato de um berço, um bercinho, né, para poder jogar a semente e ela cair naquela inclinação e chegar à parte mais profunda. Então, realmente, o arado constrói o berço das sementeiras, a sua passagem, né, com a passagem do arado. O terreno cede para que a chuva, o sol e o adubo sejam convenientemente aproveitados. Então, aquele que está cuidando da terra sabe que depois do arado, o que acontece? Ele está afofando a terra também, né? Dá uma afofada na terra. Então, ele cria mais vazios para a água penetrar. Então, aí depois ele vai fazer a comparação muito bonita do sol e dos adubos. Uma comparação muito bonita que ele faz com relação ao sol e aos adubos. Ele comenta aqui, ó. Cadê? Me perdi. Aqui. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós. Ó, chuvas de misericórdia. Ele está comparando que já foi rasgado, já estamos rasgamos lá com o arado. Quer dizer, evitamos de rasgar com o arado, a chuva veio e não penetrou o nosso mundo íntimo. Porque o trabalho de pegar realmente o arado da responsabilidade e cumpri-la, a gente não fez. Né? E que se foram sem qualquer aproveitamento do nosso espírito. Por quê? Porque não tinha nada. Estava totalmente, praticamente uma placa de argila, né? A água não penetra, a água bate e escoa, né? E aí ele comenta sobre o sol, ó. No sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios. Agora adubo. Nos adubos preciosos que temos recusado. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Por vezes o nosso mundo íntimo não tem nenhuma paciência, não tem nenhuma qualidade, nenhuma virtude. Jesus, em sua infinita misericórdia e bondade, aduba essa terra do nosso mundo íntimo. Coloca tolerância e paciência no nosso mundo íntimo, mesmo sem a gente ter realmente acesso a isso. Então, ele promove uma transformação genuína do nosso mundo íntimo. Agora, o que nos cabe fazer é o arado da boa vontade.
O ato de assumir as nossas próprias responsabilidades no processo de evolução é um ato de boa vontade. Olha, chegou aquela responsabilidade, né? Não vou nem citar exemplos, mas todo mundo pode imaginar. Uma responsabilidade de ser pai ou mãe, uma responsabilidade... todas as responsabilidades que nos cercam, né? A responsabilidade com relação ao nosso próprio pai e mãe, o ato de ser pai ou de ser mãe, a responsabilidade com relação ao cônjuge. E tudo isso vai porque nós estamos interagindo com outros mundos íntimos, com outras criações divinas, com outros núcleos divinos, que é o mundo íntimo de terceiros. Então, por vezes, nós nos pegamos com nossa, como é que fulano ama Beltrano? Olha como fulana ama o filho. Mas quando você vai ver aquele estímulo daquele amor, não é dela sozinho. Eu sei que é difícil ouvir isso, né? Parece até que é algo que fere o nosso orgulho, nossa vaidade, mas só vai ferir se a gente tiver muito orgulho e muita vaidade. Se a gente baixar um pouquinho essa bola, a gente para e pensa, é a mais pura verdade, né? Ele nos fornece essas potencialidades de amor e outras potencialidades que são adubos. Então tem pessoas que têm extrema paciência com alguém, e esse alguém, ele está decidido, ele planejou aquela encarnação, eu vou ficar do lado dessa pessoa até acabar a encarnação. Eu vou cuidar dela até terminar o processo. Mas às vezes, da onde a pessoa tirou essa força? Da onde a pessoa tirou essas possibilidades? Do próprio mundo íntimo? A terra às vezes muito ressequida que ainda está o nosso mundo íntimo? Não, foi adubo. Foi adubo. Colocaram recursos no nosso mundo íntimo. Recursos que não são nossos. Mas por vezes, nós recusamos. Né? Por vezes nós recusamos. Então, sim, pode falar, Luciana. Uma partezinha. Você está falando, eu estou ouvindo, mas aí me veio na mente aqui também, esse pedacinho aqui, que você está explicando, também, não sei se poderia ser também uma situação em que você está encarnado, você tem todos esses benefícios, né? Uhum. Mas você está tão endurecido dentro do seu egoísmo, da sua vaidade, do seu orgulho, você fica tão impermeável, né, que você não sente isso, você não vê isso, a água, né, você fica muito impermeável, você não consegue observar. Você que eu estou dizendo, não, mas pessoa, enfim. Então, mas por vezes tem pessoas que são muito ligadas àquele coração que percebe. Isso que é incrível. Eu lembro muito da mãe de André Luiz, né? Ah, sim. André Luiz, pô, tava, vamos ser sinceros, André Luiz estava no umbral, cara, todo perturbado, entendeu? Tinha cometido suicídio, entendeu? Vivia uma vida indiferente, seco. Demorou muito tempo para poder ele pedir socorro verdadeiramente. Lembrar de fazer uma prece. Ele não tinha o hábito de prece. Era altamente endurecido. Mas a mãe dele enxergava coisas nele, cara. Impressionante. A mãe dele chegou pro responsável da colônia, né, nosso lar. Quem puder, reveja esse trecho no livro. É muito bonito. Ela chega e fala assim, não, olha, ele é um espírito magnífico, vai ser maravilhoso para ele, vamos dar a chance para ele. E o responsável falou, você tem certeza? Você tem certeza? Você quer... É arriscado, você tem certeza? Eu tenho certeza. Ela enxergava as potencialidades. Em algum momento, a ligação dela era tão profunda. É que ele foi socorrido também no livro, se eu não estou enganada também, né? Porque a gente lê, mas às vezes esquece. É quando ele se ajoelha e faz uma prece verdadeira, com todo sentimento, com todo amor a Deus. Sim. Né? E aí ele vê Clarence. Sim, exatamente. Aí ele percebe que tem um ser
superior. Não, com certeza. Mas assim, Luciana, ele poderia ser ajudado e socorrido e não tem nenhuma tarefa em nosso lar. Isso eu estou tentando explicar para você. Tecnicamente, ele não estava nem apto a habitar nosso lar. É isso que eu estou falando. Quem assumiu a responsabilidade dele ir para lá e dele assumir outras responsabilidades foi a mãe. A mãe falou assim, não, eu vejo que tem umas centelhas lá de amor, umas adubos lá que ele percebeu, mas ele não soube usar, né? Ele recusou usar. Mas tem pessoas que percebem isso, né? Percebe, reconhece que tem algo ali potencial. Porque, na boa, você escolheria André Luiz para ser o responsável da coleção André Luiz? É complicado. Não, hoje você escolheria? Não. Pois é, mas ninguém no nosso lar também estava escolhendo. Hoje sim, porque hoje a gente sabe, né? Ninguém estava escolhendo, não. Isso foi investimento da mãe dele. A mãe dele... É tipo, vamos lembrar, é tipo assim, Jesus com Saulo indo para Damasco. Jesus sabia do potencial do Paulo. Exatamente. Não é? Conhecia profundamente ali aquelas fibras. Sim, conhecia as fibras do mundo íntimo do outro. Sabia que, na verdade, quando ele deixasse a indiferença de lado e deixasse a ociosidade, ele ia brilhar. Ele ia brilhar profundamente. E Paulo brilhou. Como brilhou, né? Paulo, inacreditável, de maior perseguidor do cristianismo. Temos que lembrar, ele assassinou Estevão. E aí Estevão desencarna com a incumbência que ele recebe do Cristo. Estevão, você vai ser o espírito guia para Paulo. Caraca, você imagina o constrangimento, cara, que Paulo devia sentir toda vez que Estevão aparecer para ele. Cara, imagina, esse é um constrangimento avassalador, cara. Você acabou de assassinar o cara e o cara tá ali cuidando de você. É um constrangimento absurdo. Não tem como a pessoa ficar indiferente a isso. É isso que eu estou tentando comentar. Ou seja, Jesus sabia que aquela indiferença que existia no mundo íntimo de Saulo de Tarso, era específica a outros problemas, né? Era de outra natureza. Né? Ele ficou muito revoltado porque a futura esposa dele, né, havia se tornado cristã e ele, responsável a uma cadeira do Sinédrio e já tinha emplacado a perseguição, tornou impossível esse matrimônio. Então havia outros sentimentos por trás ali em jogo. Por isso que o livro começa muito bem contando, né, a historiografia, né, contando a história detalhada do relacionamento deles dois primeiro, né? Então é impressionante o que isso nos desperta. Todos nós possuímos esses valores, possuímos essas relíquias, não por mérito, porque o tempo todo ocorrem chuvas de misericórdia, sol que aquece o nosso mundo íntimo, sol que chega ao nosso mundo íntimo de amor, que também não é originário nosso. E também adubos que chegam ao nosso mundo íntimo para transformar a nossa forma de sentir a vida, que também não é oriundo de cada um de nós. E mesmo assim, com todos esses recursos, todos nós, por vezes, diante das dificuldades, diante das situações, fugimos das nossas responsabilidades. Fugimos de querer produzir, pegar o arado. Não, eu vou desenvolver a paciência. Não, eu vou desenvolver o amor. Não, eu vou desenvolver a tolerância. Né? Que me separar de fulano o quê? Que me afastar das minhas responsabilidades que o quê? E a pessoa mergulha de cabeça. E a pessoa mergulha e quer gastar a última gota de sangue que tiver no corpo e fora dele, para poder cumprir as obrigações que ele já percebe, já identifica. Porque são constrangimentos divinos, né? Como já falamos em outras reuniões, especificamente sobre isso, Deus nos educa por constrangimentos. Nossa liberdade é tolhida através de planos reencarnatórios que nos culminam em certas responsabilidades para que a gente possa desenvolver e agir
Como é que. É igual aquela pessoa, né? Como é que você quer, por exemplo, olha, eu vou te ensinar a esquiar na neve. Aí você fala, ah, é, legal. Aí você fala, mas eu não tenho esqui. Não, fica tranquilo, eu vou te dar o esqui. Não, mas eu não tenho roupa preparatória para poder esquiar na neve. Não, mas eu vou te arrumar roupa. A pessoa arruma o esqui, arruma a roupa. Mas eu não tenho um óculos de proteção. Eu não tenho. Não, mas eu vou te arrumar. Arruma tudo. Agora é com você. Vai lá. Tem que começar a subir para depois descer escorregando. Ué, mas você vai ter que fazer esse esforço, né? Esse esforço individual. Então qual é a beleza dessa história toda? Dessa comparação tão bela que Emmanuel trouxe para todos nós. Deus promove isso no nosso mundo íntimo continuamente. Ele gera uma chuva de misericórdias sobre nós e está sempre jogando amor no nosso mundo íntimo, jogando igualmente adubos. Então tem certas questões que nós somos sensíveis. Nossa, fulano é sensível a isso. Fulano é... Nossa, olha só como ele é paciente mais com aquilo. Por quê? Porque por vezes é adubo. Até espíritos que nos conhecem do passado nem acreditam que nós somos. Como é que fulano mudou assim? Como é que pode estar isso diferente nele? A pessoa não aceita que mudou, não, mas a pessoa percebe a diferença. Mas ela reconhece que não é construção daquele espírito. Não é construção nossa. Por quê? Porque é misericórdia divina nos fomentando para executar e se desenvolver. E é claro, né? Como é que você vai querer ensinar alguém a andar de bicicleta sem a bicicleta? Tu vai arrumar a bicicleta. Como é que você quer ensinar a pessoa a se equilibrar na bicicleta se você não correr do lado dela explicando como se equilibra? Né? Você vai ter que fazer isso, não tem jeito, é inevitável. Então, é óbvio que o processo de redenção e de crescimento espiritual, dessa construção, essa edificação do reino de Deus no nosso mundo íntimo, com certeza ia ser assistida continuamente, assistida em detalhes. Assistida em detalhes, é isso que ele está falando. Meditemos nas oportunidades perdidas, que ele está falando aqui, ele está sendo um pouco mais sofisticado do que simplesmente uma encarnação. Ele está falando, a encarnação, o período da encarnação é tão complexo, que até o mundo íntimo da pessoa é preparado para ela sentir, estar mais preparada para sentir amor, estar mais preparada para sentir aspectos de virtudes no aspecto com relação à paciência, indulgência, perdão, né? Indulgência no sentido de tolerância às imperfeições alheias, perdão das ofensas. Por quê? Porque no passado, se a gente olhar 400, 500 anos atrás, tem certas coisas que faziam conosco, a gente partia logo para a espada e cortava a cabeça da pessoa. E se continuasse enchendo muita paciência, sei lá, e acabava com a família toda, para não ter esse negocinho de clima de vingança. Era o natural na época. E todos achavam que era normal. Né? Até bem pouco tempo, poucos séculos, defender a honra era uma coisa natural. Então, como é que do nada isso sumiu? Como é que do nada isso sumiu? A gente também não consegue, da mesma forma que a gente não consegue reconhecer como que a gente aprende a ler e escrever e a falar o idioma, né? Você já nasceu em diversos países. De repente você cai no Brasil, nasce e em 2 anos começa a falar português. A gente não consegue aceitar, a gente não percebeu ainda, a gente está meio que disperso. A gente não percebeu ainda, falta de percepção nossa, que tem espíritos que são alocados para estar do nosso lado, para nos ensinar a ler e escrever, para nos ensinar a falar o idioma. E acima de tudo, ao mesmo tempo, nas diversas experiências, nos são fomentados mais recursos de amor, mais recursos de paciência, de brandura, de ternura. Tem pessoas que não tem. Pessoa seca, a pessoa não consegue ter ternura com ninguém, não consegue abraçar ninguém. A pessoa é difícil, normal, mas uma hora a terra é mais adubada. E aí quando você vê, a pessoa consegue se desprender e dar um abraço em alguém, ser mais carinhoso com alguém. Então, ele está dizendo aqui a ociosidade, a indiferença na alma. Demonstrar carinho, ser carinhoso, eu não. Vou ser indiferente a isso tudo, né? E ociosidade por quê? Pra que ter paciência com os outros? Tem que ter paciência nada não. Né? Então tem pessoas que vivem. Até o momento que, querendo ou não, ele será constrangido a mudar. Né?
Sim, mas por vezes o constrangimento é até bem pesado, né? Por vezes o constrangimento, se ele sempre foge com as pernas e consegue se deslocar para grandes distâncias e sempre foge, aí foge uma encarnação, foge outra, foge a terceira, uma vez vem sem as pernas, né? Aí não consegue fugir. Aí a pessoa fala assim, poxa lá, que mal... talvez ele tenha cortado a perna dos outros, outra encarnação. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes é porque a pessoa foge. É ele mesmo, a pessoa está sempre fugindo. Então vamos criar uma circunstância para que ele não consiga fugir. Aí aquela encarnação a pessoa meio que por constrangimento compulsório bem pesado, né? A pessoa deixa de ser indiferente ao outro. Né? E deixa de ser ocioso no coração, passa a querer amar, passa a querer ter carinho, até lembra das pessoas na prece, pede por todos, né? Até tem pessoas que nem na prece quer saber de ninguém. O coração está altamente ressequido. Acontece, é normal. Mas chega uma hora que vamos despertar para isso. Porque nós não nos conhecemos, mas Deus olha para o nosso mundo íntimo em detalhes, como se fosse um catálogo de fichas. Né? E olha o nosso mundo íntimo detalhadamente. Então ele comenta, examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus, né? No caso o símbolo do arado, né? Não o símbolo Jesus. O símbolo que Jesus trouxe a todos nós, que é o símbolo do arado. Então, esse arado, e aí ele vem agora o resultado, né? O arado promete o quê? Vai ter muito serviço, vai ter muita disciplina, vai ter muita aflição. Aflição é bom. Às vezes a gente diz, tô meio com aflição. Acostume-se ao clima de aflição. E no clima de aflição, quanto maior é o grau de ligação conosco, com o Pai, aquele princípio básico da fé, aquela aflição chega a ser gostosa. Poxa, Deus me mandou essa dificuldade, é para me treinar, é para me proporcionar crescimento, é para poder me desenvolver. A pessoa está sempre pensando assim, Deus está fazendo tudo por mim. Ainda bem, Senhor, obrigado por essa dificuldade, obrigado por esse desafio, obrigado por essa super complexidade. E é claro que vai ter cansaço. Vão ter horas que vamos estar cansados, nosso mundo íntimo vai estar cansado, saturado, é normal. Aí é o momento da prece, em que você bota os seus joelhos no chão e fala, estou com o joelho cansado, desconjuntado. É na hora que você busca o Cristo em detalhes. E ele vai sorver todo esse antagonismo e vai fazer chover no seu mundo íntimo. Energias salutares que vão te reanimar. Né? Então, no entanto, não se deve esquecer que depois dele, depois do arado, né? Você pegou, executou suas responsabilidades, fez isso tudo, chegam as semeaduras e colheitas. Né? Semeadura, teve o tempo da semeadura, vai ter o tempo da colheita. Vão ter pães no prato e celeiros guarnecidos. O que ele está querendo dizer com isso? Todos nós esquecemos, em boa parte, que temos a obrigatoriedade de alimentarmos a nossa própria alma. Esquecemos que depois de transformar esse mundo íntimo, nós vamos ter que perceber que o processo de alimentar a própria alma é contínuo e continuado para toda a eternidade. E temos que nos esforçar nesse caminho, sempre fazendo a manutenção do nosso próprio mundo íntimo. Nossa, estou tão zangado hoje. Nossa, estou tão chateado. Baixa a cabeça, renuncia a essa sensação. Renunciar a essa sensação é eu não consigo. Pede ajuda. Faz prece. Busca as energias salutares que o Cristo emana por todos nós continuamente. E virá o recurso necessário para apaziguar o clima de aflição e de cansaço do nosso mundo íntimo. Porque esse clima de aflição e cansaço, ele chega, é inevitável. Porque ele sabe que nós estamos trabalhando recursos e situações que são estruturantes da nossa alma. Então vão ter coisas que vão tirar nossa paciência e vão nos esgotar. Quase que boa parte do fluido vital você joga em certos momentos de desespero. Fisicamente você está consumindo energia demasiadamente, desequilibrando até recursos orgânicos,
e espirituais, ou seja, da sua própria alma, num processo de consumação, como se não tem solução, não tem esperança, meu Deus, está tudo acabado. Não é assim. Nunca podemos ceder a esse clima, né? É importantíssimo manter o clima de paz e de harmonia no nosso mundo íntimo. Mas pessoal, aqui a hora parece que realmente é mais rápido do que o normal. Então, não, esse versículo ele é bonito demais, mas especificamente temos que ter muito cuidado aqui, ó, que lança a mão ao arado e olha para trás. É apto para o reino de Deus. Então, esse olhar para trás tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Como estamos olhando para o que nós estamos executando, como estamos acompanhando o que nós estamos executando. Estamos acompanhando para fazer o mínimo, para fazer o menor possível, o menor esforço possível. Então temos que começar agora a fazer um esforço sempre a mais, né? Eu lembro muito de Romão. Eu sei que é um exemplo difícil de compreender, mas Muhammad Ali, que é um pugilista, né? Um boxeador muito famoso, o maior boxeador de todos os tempos, ele falava o seguinte: perguntaram uma vez para ele assim, quantos abdominais você faz por dia? Ele falou: eu não conto o número de abdominais. Ele: por que não? Ué, eu começo a fazer abdominal, mas fazer. Quando começa a doer muito a barriga, aí eu começo a contar. Ou seja, nós devíamos utilizar esse mesmo recurso para a nossa alma, né? Alguma coisa, você não começa a medir paciência, né? Você vai lá e faz o máximo possível. Temos que nos esforçar cada vez mais. Bom, vamos fazer a prece aqui rapidinho. Falta 1 minuto para terminar a reunião. Vamos abrir uma nova sala. Vou fazer a prece aqui rapidinho, tá ok? Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos conversando sobre os seus ensinamentos, tentando compreender a complexidade que é construir e edificar o reino de Deus em nosso mundo íntimo. E sabemos, Senhor, que depende muito de nosso esforço, de nosso empenho, que todos os recursos estão sendo fornecidos, sim, em abundância. Obrigado, Senhor, por todas essas possibilidades. E pedimos por darmos por iniciada a reunião do estudo da sistematizada doutrina espírita da noite de hoje, na tua paz, na tua harmonia. Que assim seja. Vamos lá, vou abrir uma nova agora, tá ok? Pra gente continuar. Cadê? Vídeos e áudios. Me perdi. Tá aqui. Vamos lá, papá. Esperar o pessoal retornar então e a gente continua aqui no texto. Está faltando a Luciene, né? Não sei se ela teve acesso ao link.
Agora não sei se a Luciene tem o contato aqui, se ela conseguiu o link ou não. Não sei se ela vai entrar, eu vou esperar mais uns minutinhos. Mas enfim, vamos comentando então aqui rapidamente. Que aí dá para ir aqui paralelamente. Estamos no novo módulo, ok? No módulo 5 da prática mediúnica. Primeiro roteiro, qualidades essenciais ao médium. Qualidades essenciais ao médium. Então, conversamos rapidamente sobre o subsídio, ok? A parte dos subsídios. Sério, só um minutinho. Tudo bem. Você colocou no grupo Médiuns? Não. É isso, que às vezes alguém está num grupo e não está no outro. Ah, é? Calma aí, então Pode deixa eu, ser. Tá bom? deixa eu copiar aqui e mandar para lá então. Deixa eu ver. Pronto, mandei lá. Agora eu posso mandar também no outro de estudo do livro de Gilmer. Ah, ela apareceu. Oi, Oi, Luciene. Tava tentando te achar aí, Luciene. Cara, confusão esse negócio de link, né? Desculpa aí. Às vezes eu mando pra um lugar e eu acho que todo mundo tá naquele grupo e às vezes não tá, né? Ou então misturou o link. Mas enfim, estávamos só comentando rapidamente que entramos num novo item, né, no estudo do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, no tomo único. Estamos no módulo 5 agora, da prática mediúnica. E aqui tem um roteiro muito interessante, qualidades essenciais ao médium. Ele vai tratar especificamente sobre esse tema. Então, conversamos inicialmente, por incrível que pareça, deu palavras para manga, né? Deu mais do que o tempo permitiu, né? Só lá no comecinho aqui dos subsídios, nem chegamos a entrar no item propriamente dito. Aqui já foi algo muito complicado, né? Porque ele deixou claro, né? Todos nós somos médiuns. Então, aí ele deixou, só para a gente reler esse trechinho, mais de 2/3 dos médiuns do mundo jazem ainda nas zonas de desequilíbrio espiritual, sintonizados com as inteligências invisíveis que lhes são afins. Ou seja, ainda há, né? Por isso que ele comenta, reclamam em razão disso estudo e boa vontade no serviço do bem. Ou seja, a pessoa está desenvolvendo, está percebendo a mediunidade, mas ainda não está desenvolvendo para o exercício e a prática do bem. Às vezes está buscando pelo benefício próprio, enfim, por diversas complexidades da vida. E é claro, né, se você está bolando planos de promover alguma coisa, seja para o bem ou seja para o mal, nós estamos respirando sempre ajustados ao nosso campo de atração, né? Então, até um aspecto depois que a gente vai ter que desenvolver um pouquinho nos estudos, que é a percepção do magnetismo. Todos nós, né, magnetismo espiritual, individual de cada um, atrai os recursos necessários para elaborar a execução de certas atividades, né? Vamos depois entrar nesse... que isso tem a ver com a força psíquica, né? A força psíquica de cada um. A força de vontade ali psíquica que cada espírito consegue executar. É como se fosse o seguinte, né? Do ponto de vista de magnetismo. Para dar um exemplo mais... Tentando imaginar um exemplo, imaginei o exemplo do ralo, né? Quando você joga água no chão, se o terreno estiver plano, a água não escoa para lugar nenhum. Então, a nossa volta, a volta do médium, seja ele passista, não passista, não importa. Todos estão na Terra. À nossa volta existem diversos recursos, diversas energias que nos circundam. Eu não estou nem falando aqui do fluido vital de cada um, mas estou falando de outras energias que nos circundam. E o ato de interagir e agir como espírito fora do corpo físico, ou seja, estando fora do corpo físico, é ainda mais essencial o princípio dessa vontade, dessa força psíquica que a ciência e mesmo Kardec chama de magnetismo pessoal. Então, o ralo ele só funciona se tiver uma inclinação, né?
tem construções civis, todo mundo sabe, né? A pessoa bota o ralo no lugar, a pessoa bota a inclinação pro lado errado, a água vai toda pro outro lado, né? O lado contrário do ralo. Esse seria o magnetismo atípico, que não funciona. Então todos nós estamos sempre manipulando energias, energias que estão ao nosso derredor. Né? E o problema é com que objetivo estamos, né, arremessando os nossos pensamentos. Então vamos lá. Vamos agora propriamente dito pro item, né? Item primeiro, qualidades essenciais ao médium. Agora sim vamos entrar no item 1. Qualidades essenciais ao médium. Que qualidade é essa tão primordial para o médium? Então vamos lá. O exercício da faculdade mediúnica não guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiums. Então isso já foi batido e rebatido e já foi apresentado no capítulo anterior. Né? Não tem relação com o desenvolvimento moral dos médiums. A pessoa pode ser um assassino, um pedófilo, a coisa mais maluca do mundo. Isso não vai coibir, isso não vai ser um fator que vai dizer assim, não, essa pessoa não vai poder ser médium. Às vezes essa pessoa é médium curador, é o contrário. A pessoa que mais precisa exercer o bem são aquelas que estão mais deficientes moralmente. Então, com certeza, Jesus não ia separar dessa maneira da classificação. Mas vamos ao trabalho propriamente dito da mediunidade com Cristo, né? Que qualidades são essas que o médium deve sempre lutar e focar para desenvolver? A faculdade, ou seja, a mediunidade propriamente dita, se radica no organismo, independe da moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, o uso dos recursos da mediunidade, né? Que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, por enquanto ainda está meio dúbio, a gente vai entender agora. Vamos lá. Forçoso reconhecer, todavia, que a mediunidade, na essência, quanto à energia elétrica em si mesma, nada tem a ver com os princípios morais que regem os problemas do destino e do ser. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quanto à energia elétrica em si mesma, né? Por exemplo, você pode pegar energia elétrica para iluminar um bairro. Você pode pegar energia elétrica para eletrocutar alguém. Né? Fazer uma cerca elétrica e todo mundo que encostar ali desencarna. E é possível você calcular exatamente essa corrente elétrica e essa tensão em que a pessoa encostando vai desencarnar. E, ou seja, você vai empreender o uso da energia elétrica para uma prática do mal. Consciente está fazendo mal. O que energia elétrica tem a ver com isso? Você quer fazer o mal com energia elétrica? Não tem nada a ver com isso, né? Então, prosseguindo. Dela podem dispor, pela espontaneidade com que se evidencia, sábios e ignorantes, justos e injustos, expressando-se-lhe, desse modo, a necessidade de condução reta, quanto a força elétrica exige disciplina, ao fim de auxiliar. Sendo assim, se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral. Pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar, senão havendo, entre um e outro, simpatia, e se assim é lícito, dizer-se afinidade. Aqui, vamos fazer uma ressalva. Aqui ele está falando da forma genérica de mediunidade. Genérica e geral de mediunidade. Ou seja, não está falando especificamente da mesa mediúnica no centro espírita a serviço do Cristo. Não é isso que ele está falando. Ali, mesa mediúnica a serviço do Cristo, quem decide, como é planejado o processo de comunicação, levam dias de afinidade, dias de harmonização, para poder ocorrer o processo de comunicação. Ele não está falando disso aqui. Ele está falando de uma coisa muito mais abrangente. Está falando de todos os dias e todas as horas. Inclusive fora do corpo físico. Quando estamos durante o sono, mais emancipados, né? Então, a alma exerce sobre o espírito livre
a alma, né, ou seja, o espírito encarnado, exerce sobre o espírito livre, desencarnado, uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidades com os bons, e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Ou seja, você quer planejar um assassinato, você quer planejar uma destruição, você quer chegar e falar o seguinte: eu vou atacar uma prefeitura, eu vou atacar uma coisa política porque agora eu quero ser revolucionário. Se você é médium, e todos nós somos, e você quer sentar e planejar isso, das coisas mais mórbidas e mais avassaladoras que você pode conseguir conceber na sua mente, tenha certeza que espíritos maus e perversos que gostam da destruição, que estão no mesmo nível de revolta, que participam com esse mesmo livro, seguindo o mesmo livro da indumentária da justiça da terra, vai justamente colaborar com o nosso pensamento, se assim empreendermos esse tipo de postura. E isso é nos pequenos detalhes. Por exemplo, vou dar um exemplo mais específico e mais próximo de todos nós. Por vezes encontramos alguém, seja no trabalho, na rua, ou algum colega, e você de repente não gosta daquela pessoa. Não sei, você não gosta, não se afiniza. Mas as pessoas, além de não se afinizarem, começam a querer fazer o possível para prejudicar aquela pessoa, para afastar aquela pessoa. Quer tirar ela desse departamento, quer tirar ela dessa empresa, quer tirar ela desse país. E, se possível, quer tirar desse planeta, esse ser. E quando a pessoa vai percebendo, ela não consegue compreender que esse sentimento não é só dela. É de terceiros também. Então temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos e com o que nós compreendemos que é a nossa força psíquica, querendo desempenhar alguma atividade mentalmente, né, sem que ninguém veja. O que eu estou querendo dizer com isso? Algumas pessoas brincam, né, de imaginar como seria bom dar um tapa na cara de fulano. E a pessoa fica se imaginando dando um tapa na cara de fulano, brigando com fulano, e não sei o quê, ou fazendo isso com fulana, com ciclana. Cuidado, médium consciente, não brinca de imaginação. Porque o médium consciente sabe que o pensamento não é algo simplesmente vazio e abstrato. O pensamento gera forma. O pensamento cria energias, molda energias e arremessa sobre o outro. E quando o outro percebe que tem alguém arremessando energias, né, energias não positivas, e a pessoa também quer executar o arremesso de energias não positivas, te considera um aliado no processo de querer maltratar o outro. Então, por vezes, sem querer, sem consciência, né? Igual aqui na Terra, né? Tem o homicídio doloso e o culposo. Doloso é que você teve a intenção de cometer o crime. Culposo é que é a justiça que vai classificar culpabilidade que você não reconhece. Não, eu não tive a intenção. Não importa se você não teve intenção. Você provocou o problema. Então, o médium mais educado, ele sabe que o pensamento dele é uma arma. Ele sabe que o pensamento dele arremessa coisas boas e coisas terríveis. E precisa educar esse processo. Eu não posso, eu não gosto de fulano. Não pode ficar nessa aversão. Sentir uma aversão mais profunda? Ora. Pô, vou no banheiro rapidinho. Ora. Pede ajuda, pede amparo, pede socorro a toda e qualquer situação que possa estar se construindo. Porque quem está do outro lado não dorme não, hein? Não para no ponto. Planeja recursos e planeja processos durante décadas. E não podemos ser aqueles que vão ajudar a somar, a empreender um plano no mal. Só porque eu não sabia, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. O médium não pode se perder nesse aspecto, que todos nós somos médiuns. Todos nós recebemos inspirações e recebemos imagens e arremessamos imagens com o potencial do nosso pensamento. Então temos que tomar muito cuidado com relação a isso, né? Então, prosseguindo.
Se o médium é vicioso, em torno dele se vem grupar os espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar aos bons espíritos evocados. Né? Aqui, Kardec, com certeza no texto de Kardec, ele está falando de espíritos evocados, porque na época havia essa prática. Né? Mas era Kardec, é outro nível. Nosso nível não é esse. As qualidades que, de preferência, atraem os bons espíritos são... Agora, quais são essas qualidades que atraem os bons espíritos? Inclusive, em qualquer atividade, estando na casa espírita, estando em tarefa genuinamente focada e projetada pelo Cristo, de execução de mediunidade, ou algo generalizado e particular, né, que todos nós temos que perceber no nosso dia a dia. Então ele fala aqui, ó. Opa, desculpa. Vamos lá. A bondade. Temos que cultivar a bondade. A benevolência. A simplicidade do coração. O amor do próximo. O desprendimento das coisas materiais. Só coisas simples. O que atrai os bons espíritos? É isso. E não se engane, atrai. Por quê? Por vezes você está passando na rua e tem uma pessoa lá desesperada, passando uma necessidade, fome, alguma coisa, e você está passando. E ele reconhece que... Olha lá, ele é fulano é espírita, pô. Fulano é espírita, vai até no Galileia, né? Participa de reunião de obsessão. Eu vou parar ela aqui, você vai perguntar a ela, você pode me ajudar para comprar uma refeição? E vai acontecer, não se engane. Vai acontecer. E você vai se ver constrangido. Ou porque você está com pressa e não tem tempo de dar atenção, ou porque talvez você não tenha trocado, ou não tem mesmo nenhum dinheiro em espécie. Ué, vai lá, compra a refeição, volta, entrega na mão dela e prossegue. Cadê o seu desprendimento das coisas materiais? Porque vai ocorrer, não se engane. Vai lá comprar, não tem muito recurso. Compra um salgado, um suco, um tangue, sei lá, qualquer coisa, um joelho. Eu gosto de joelho, né? Eu gosto daquele italianinho gostosinho, pão com queijo, presunto. Mas enfim, já aplaca a fome de alguém, né? E por vezes os bons espíritos estão a cuidar das pessoas que a sociedade classifica como os mais miseráveis da Terra. A pessoa que você corta até volta na rua, por vezes tem espíritos ali de altíssima envergadura de evolução, cuidando daquele espírito que está ali. Né? Então por isso que, para os bons espíritos, o clima de bondade aqui em termos de clima, você está num clima sempre de bondade. Você está sempre tentando executar as potencialidades da qualidade da benevolência, que é o que? O exercício do bem sem esperar absolutamente nada em troca. Por isso que ele separa bondade de benevolência. Simplicidade de coração. A pessoa nunca se acha melhor do que ninguém, nunca se coloca numa condição superior a ninguém. E está sempre com amor ao próximo, porque ele sabe que amar a Deus é amar o maior trabalho divino, que é um outro espírita. É o outro coração. O outro mundo íntimo de terceiros, é uma das construções mais complexas que o Pai executou. E nós sabemos disso. Né? Deus, quando criou a luz, ele só falou, faça-se a luz, numa comparação, né? Buscando só o comparativo. Quando foi para criar a alma humana, ele teve que soprar. Então, uma comparação entre falar e soprar. Lógico que soprar dá muito mais trabalho e dá um dispêndio maior de desgaste, né? Então, temos que ter aquele amor ao próximo, porque amar a Deus é amar a sua criação. Inevitavelmente, você não pode amar a Deus e aborrecer a sua criação, né? E, é claro, o desprendimento das coisas materiais. Você não pode achar que, né, esses recursos que são divinos são seus porque alguém aqui na Terra criou uma legislação e disse que é teu. Mas, na verdade, tudo pertence a Deus e temos que saber empreender bem com os recursos materiais. Então, continuando, se a gente não fecha esse item. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesmo da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Então esse é o primeiro aspecto que ele quer que a gente perceba e destaque. Né? A mediunidade
séria, não pode ser e não será nunca uma profissão. Não vai ser. Não tem sentido isso. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para o logo com a dos ledores da boa sorte, né? A pessoa que está lendo a boa sorte dos outros, como também porque um obstáculo a isso se opõe, é claro. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel. Uma faculdade essencialmente móvel, fugídia, imutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Ou seja, você não pode contar que eu vou sentar aqui e vou conseguir promover uma transformação, vou conseguir apresentar uma informação, vou conseguir psicografar uma carta maravilhosa aqui que vai te auxiliar nos seus problemas. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Né? Nós não podemos, isso não está à nossa disposição. Então ele continua. A mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ou seja, não é devido ao número e inúmeros processos de treinamento que aquela alma teve durante, sei lá, centenas de anos. Né? O exercício da arte, por exemplo, um grande cantor, um grande pianista, um grande compositor, ele está envolvido com a música, com a atividade música, durante, por vezes, 10 encarnações. Ele reencarna agora, John Williams. Você vê o cara compondo, né? Quem já viu? Esqueceram de Mim, John Williams. Qualquer trilha sonora de filme, chuta John Williams que tá quase certo de você acertar. E é impressionante a sensibilidade dele. E a gente fica pensando assim, mas como é que ele consegue? Ué, consegue. Ele tá nesse movimento há, por vezes, 30, 60 encarnações. Então, é algo que ele está desenvolvendo na alma dele. O que não é o caso da mediunidade. E deixa claro, a mediunidade não é uma arte, nem um talento. Ou seja, você não está desenvolvendo isso com centenas de anos para dizer que é seu. Não é. Pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Isso, de certa forma, é meio que óbvio, mas é bom destacar, porque tem pessoas que falam assim, mas tem o animismo. E o animismo são as potencialidades da alma. E vai que a pessoa tem muita potencialidade mesmo. Não, é verdade, mas aí não são espíritos quaisqueres, né? Não são espíritos quaisqueres, né? Eurípides Barçanufo. A gente não vai achar que nós vamos chegar no nível de Eurípides Barçanufo com 3, 4, meia dúzia de conversas ou de leituras. Eurípides Barçanufo é um espírito que se desenvolveu nesse ambiente, com esses objetivos, e viveu a mediunidade numa proporção impressionante. Quem conhece a história dele, quem não conhece, depois a gente busca outros materiais para isso. Então vamos lá. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Então, o próprio conceito de mediunidade é justamente esse intercâmbio de informações. Quando ocorre um fenômeno e não há o intercâmbio de informações, é chamado animismo. Por isso que, na atualidade, se julga mais natural chamar o estudo e os aspectos, né, medioanímicos. Nós nunca estamos estudando só mediunidade. É estudando sempre a execução, né, medioanímica, ou seja, ações e reações da própria alma, ou seja, do espírito encarnado, com intercâmbio com espíritos de outro plano. Isso não quer dizer que exista só de encarnado para desencarnado, tá? Mediunidade existe entre desencarnado e desencarnado. Espíritos que estão em planos diferentes, que estão em frequências diferentes. Por vezes é mais fácil ocorrer um processo mediúnico do que ficar gastando energia para um aparecer para o outro, né? Então, prosseguindo. Pode subsistir, né, a aptidão, ou seja, coexistir. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. O exercício acaba se anulando. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita, em dado instante.
É impossível. E todos nós sabemos disso, e como é complicado e perigoso para o médium se aventurar isso, né? E observamos várias vezes isso no passado. Né? A pessoa, às vezes, tinha uma reunião, e aí nessa reunião, fulano, no final, vai pintar quadros de Renoir. Eu sempre cito isso por ser um exemplo mais simples. Não é uma crítica pessoal. Tem pessoas que adoram isso e não tem o menor problema com isso. Pode adorar tudo, não tem problema nenhum. Mas só para a gente compreender, nós temos que libertar nosso pensamento com relação a isso. Você não pode expor ao médium a essa situação tão complicada. Não, ele vai estar lá, um monte de tinta, um monte de não sei o quê, e vai ocorrer o fenômeno e vai começar a pintar Renoir, Picasso, não sei o quê. E se os espíritos não aparecerem? O cara vai pintar, pode ter certeza. O cara vai pintar. E o problema é que depois você pega quem conhece a arte, quem acompanha, né? A gente sabe, né? Igual você pegar, por exemplo, um poema de Carmen Semira. Você reconhece a escrita de Carmen Semira. Um poema de não sei quem. Você reconhece a escrita de cada autor. E vamos acreditar que não reconhecemos a pintura de cada pintor? Reconhecemos. Né? A Renoir vai pintar, aí você vai ver lá aquele monte de garrancho, você vai falar, entendi, é Renoir, isso é Renoir, né? Porque fica uma situação vexatória, porque pode ser que o médium tenha que se virar lá nos 30, entendeu? Se vira nos 30, para não deixar a plateia, né? O certo seria, olha, hoje, essa noite, não aconteceu nada, desculpa, ninguém apareceu, eles devem estar ocupados fazendo outras coisas. É melhor do que o médium sair pintando para poder, olha, tá aqui os quadros, né? E depois você fica lá assinando Picasso, assinando Renoir. Fica chato, entendeu? Fica chato pro médium, chato para quem tá lá. É muito difícil, muito difícil. Para o médium, né? O espectador, então, deveria até se perguntar se deveria estar solicitando essas obras, querendo ter acesso a essas obras, né? E quer ter acesso por quê, né? Isso que eu nunca consegui compreender. Por que alguém quer ter um quadro de Picasso? Né? Não entendo. Por que ele tem que ter um quadro de Renoir? É estranho. É estranho. Né? E às vezes o quadro é pintado lá em 18 segundos. Em 38 segundos. Tá, mas se você pegar um artista médio, qualidade média para inferior, pedir para ele pintar alguma coisa em 18 segundos, ele vai pintar também em 18 segundos. Vai ser o mesmo nível de garrancho, o mesmo de borrão, de mancha, tudo horroroso. Então é muito difícil. A gente expõe demais o médium ao ridículo. Porque às vezes acontece o quê? Não há o concurso dos espíritos. E o cara tem que se virar lá, entendeu? E o que mais prejudicou Kardec no início do espiritismo foi isso. Diversas pessoas na França passaram a falar que eram médiums, que conseguiam fazer fenômenos. Mas era teatro. Era um ambiente de teatro em que a pessoa era um mágico, que hoje nós entendemos como mágico. O cara criava uma ilusão de ótica. E quando era descoberto e desmascarado, quem sofria com isso? O espiritismo. Porque acreditava-se que o espiritismo também era tudo mascarado, tudo uma ilusão. E assim Kardec teve que conviver com esse tipo de postura e impostura, né? Então ele continua. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita. Realmente não tem como, em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Então, se a pessoa está explorando ainda financeiramente, é pior ainda. Né? Você não é dono, você não são aptidões suas, isso aqui a gente está desencarnado. Então a mediunidade é coisa santa. E aí começa. Tudo bem, muitas pessoas não gostam dessa palavra, mas vale a pena a gente compreender. Trocando a palavra então. A mediunidade é coisa divina. São habilidades divinas. Que deve ser praticada divinamente ou santamente, enfim, ou seja, religiosamente, não em termos de frequência, mas com o mesmo grau de afinco e de zelo e de primor, né, que a pessoa empreenderia no dia a dia, né, de qualquer manifestação religiosa. Então, é de extrema importância ter essa consciência, né?
Não tem como ser uma profissão. Não é uma habilidade, não é uma habilidade especificamente de pessoas moralmente evoluídas ou extremamente endividadas. Não há esse processo delineado. Muito pelo contrário. Todos os mecanismos mediúnicos, as potencialidades mediúnicas estão profundamente enraizadas no planejamento da encarnação. Então foi preparado o perispírito, foi preparado aquele corpo físico para suportar aquelas possibilidades. E é claro, esses recursos não emanam, ou seja, não surgem, não são oriundos da própria alma, são oriundos do Cristo, diretamente do Cristo. Jesus, quando ocorreu a transfiguração do Tabor, ele inaugurou um período de mediunidade com ele, mediunidade com o Cristo, com objetivos de alavancar a humanidade para implantar e transformar o mundo íntimo de todos nós, implantar o reino de Deus em nosso mundo íntimo. Então, o objetivo é extremamente sagrado, ou seja, extremamente sofisticado em relação à própria prática. É claro que, não sendo bem orientado, não tendo boa consciência sobre isso, acaba sendo executado levianamente, né? E diversas pessoas usam o recurso da mediunidade para diversas situações. Tem pessoas que têm extrema capacidade de... fulano consegue ler pessoas com extrema facilidade, a pessoa sobe na empresa, derruba um, derruba o outro, descobre coisas que o outro fez errado e que não sei. Quando vê, o cara é um grande médium, mas está empreendendo para um objetivo altamente egoísta e às vezes para a prática do mal. Pode ter certeza, vai ocorrer o processo mediúnico. É isso que todos estranham, né? Mas o aspecto mais sofisticado é a mediunidade com o Cristo. Que aí vamos entender o que realmente são as potencialidades, né? De pegar almas que estavam em condições lastimáveis e trazer de volta a sublimidade da condição em que deveria estar realmente convivendo e alavancando a si mesma, né, nos grandes trajetos e rumos do progresso moral que todos nós temos que desempenhar. Então, por vezes acontece, né? E todos que frequentam a reunião de desobsessão sabem disso. Todos sofrem com tropeços, com enganos, ficamos prisioneiros a certas situações, acreditamos que aquilo ali é o fundo de toda a nossa infelicidade, diversas situações que aconteceram no nosso passado, especialmente na última encarnação. E quando vamos descobrir que tivemos diversas, centenas de outras encarnações, aí a situação fica estranha, né? Se eu tive centenas de outras encarnações, então existem problemas que eu também fui causador de problemas, eu também engendrei em pensamentos equivocados, em formas de vidas que prejudicou a muitas pessoas. Então, esse desenvolver moralmente a alma humana é um objetivo muito sagrado, né, da mediunidade com Jesus. Então temos que fazer o possível para tratar o tema com a sua devida indumentária, né, devido respeito. E o outro aspecto importante, vamos frisar, né, qual o melhor desenvolvimento para qualquer médium? É se desenvolver moralmente, né? Quanto mais desenvolvido é o médium moralmente, em termos de simplicidade, bondade, simplicidade no sentido de sentimentos, né? Simplicidade, viver realmente a bondade, viver a benevolência, a simplicidade real de coração, né? O amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. E temos que ter... Eu acho até que o desprendimento de coisas materiais, eu acho que deveria ser até um pouco mais expandido, né, para toda e qualquer circunstância. Todos nós vamos deixar o corpo físico, não importa quando. Então cuidado, né? Nossa, eu amo minha casa. Minha casa é o lugar mais sagrado do mundo. Eu não consigo imaginar viver em outro lugar se não for essa casa. Pode ter certeza, quando você desencarnar, você vai ficar um tempinho aí, ó, na própria casa, vagando para a própria casa, tentando manter aquela percepção de vida naquela casa. Então,
quanto mais espiritualidade nós temos em nossa vida, em nosso mundo íntimo, melhor. Melhor. O nosso corpo físico vai ficar para trás. A casa vai ficar para trás. Carro, bicicleta, seja o que for. Eu amo aquele doce, aquele manjar, aquele não sei o que. Cuidado, não se apega tanto às coisas materiais, né? Porque vai ficar para trás, é inexorável, né? Não temos como evitar que vai ficar para trás, porque vai ficar. Então, o desprendimento das coisas materiais é cada um de nós nos tornarmos também igualmente mais o que? Não só do ponto de vista de solidariedade, mas do ponto de vista de espiritualidade. Somos espíritos. Só estamos numa estação de treinamento que requer o uso de matérias mais grosseiras. Mas todos nós somos espíritos. E o único recurso que vamos ter fora do corpo físico são essencialmente as habilidades e as condições que desenvolvemos no nosso mundo íntimo. No nosso mundo íntimo. De sabedoria e amor. Mais nada. Mais nada. Ah, mas eu sei que tem espírito que pode manipular matéria, que pode isso aqui, mas tudo isso, da mesma forma como no corpo físico, é fornecido com objetivos específicos. Com certeza visando o progresso e o desenvolvimento. Então, fechamos aqui o item 1º, finalmente. Na próxima, vamos para o item 2, imperfeições que afastam os bons espíritos. Então, ele falou das qualidades, agora vai tratar sobre as imperfeições que dificultam, que afastam, né, os bons espíritos. Então, alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, alguma dúvida, algum comentário? Não? Enfim, surgir depois outra dúvida, um comentário, qualquer coisa, enfim, lembrando, é um estudo, né? Então é importante que a gente tenha dúvida, mas por que isso? Mas por que aquilo? Eu não concordo com isso não. Acho que o Kardec está errado. É importante. Parece ser uma ideia contrária, mas não é. A ideia é que a gente tenta buscar sempre o que a razão permite conciliar, né? Para o nosso progresso e para o nosso entendimento. E é importante mesmo a gente desenvolver essas capacidades justamente questionando cada sentença, cada informação que nos é trazida, né? Bem, então se ninguém quer fazer nenhuma pergunta, então vamos finalizar, né? Lúcia, você faz a prece pra gente de encerramento? Faço sim. Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, por mais esse estudo, que tanto nos esclarece, possamos praticar a tolerância, possamos nos preparar mais na hora da mediunidade, na forma de Jesus, por todos nós aqui presentes, né? Todos os irmãos que não puderam estar presentes, Jesus, pelos irmãos que se encontram na aflição, pelos irmãos que ainda continuam internados, Senhor, toda a humanidade, Senhor, possamos ter paz, possamos ter um equilíbrio, o ano que se inicia, Senhor, possamos ter fé e esperança, que tudo vai passar. Nós só temos que agradecer. Muito obrigada, Jesus, graças a Deus. Senhor Jesus, com esta prece pedimos para darmos por encerrada a reunião do estudo sistematizado da doutrina espírita da noite de hoje. Na tua paz, na tua harmonia. Que assim seja. Então é isso aí, pessoal. Fechamos aí mais um item. E vamos que vamos. Feliz ano novo. Boa noite. Feliz ano novo. Boa noite. Feliz ano novo para vocês. Boa noite. Obrigada. Todo Boa mundo noite. com Deus. Feliz Fique ano com novo. Deus. Tchau, tchau. Boa noite a Tchau, todos. tchau. Tchau.